Boa noite a todos, muito obrigado. Antes de começar qualquer coisa, eu queria agradecer a minha esposa Adriana. Eu te amo, muito obrigado, porque acho que eu não teria conseguido atingir nada se não fosse pelo seu apoio. E é minha filha Maria Eduarda e é o meu filho Enzo. Gostaria de agradecer ao querido amigo, governador Tarcísio de Freitas, ao deputado André Prado, muito obrigado, deputado Tomé, pela homenagem. Queria agradecer ao prefeito, Ricardo Nunes, queria agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Antônio Torres Garcia. Eu nunca fui muito bom em nominata, né? Era uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Então, eu queria aqui contar um pouco, eu pensei em o que falar hoje, eu acho que eu tinha que contar um pouco da história do que foi os últimos 5 anos. Eu pensei que se eu estivesse escrevendo um livro, eu teria alguns capítulos mais importantes. Então, hoje a história é um pouco falar sobre os capítulos. Mas, antes disso, eu acho que o verdadeiro homenageado deveriam ser vocês, que estão no dia a dia, empreendendo, gerando emprego, tomando risco. O nosso trabalho do lado de cá deveria ser fazer a vida de vocês ficar mais fácil. Deveria ser dar previsibilidade. Deveria ser fazer com que o Estado fosse o mínimo suficiente, mas o suficiente para ser indutor de desenvolvimento, gerando previsibilidade e gerando credibilidade. E eu aprendi muito com cada um de vocês, e acho que vocês têm, nas suas formas de atuar, eu vejo muita gente aqui ou empreendendo, ou servindo como auxílio, às vezes, nos bastidores do governo. Estou olhando aqui para um que está rindo aqui agora. A todos vocês, eu aprendi muito com vocês, e acho que o verdadeiro homenageado, no final das contas, é quem faz o país andar, e quem faz o país andar é o mundo privado, não é o governo. Nossa tarefa é simplesmente fazer com que a vida de vocês fique mais fácil. Gostaria, então, de iniciar agradecendo, é uma honra receber o colar de honra do Mérito Legislativo. Gostaria de aproveitar a oportunidade, fazer essa retrospectiva, né, da história, os principais desafios enfrentados ao longo dos últimos anos, algumas das realizações e ganhos para a sociedade. São um pouco mais de 5 anos de caminhada, que eu vou ilustrar aqui por meio de 8 capítulos, que considero importantes nesse trabalho. O primeiro capítulo, eu fui ler, né, o meu discurso de posse, no dia 13 de março de 2019, porque eu sempre entendi que era importante a gente ter planejamento, e seguir o nosso planejamento e fazer as entregas. E a gente tinha um plano bem desenhado, né? A gente começou trabalhando, eu comecei trabalhando no plano em 2018 ainda. A minha esposa sabe, eu acordava e dormia à noite para poder fazer o plano. E é um plano que a gente tinha, né, um horizonte, a gente tinha uma sequência de entregas. Então, eu li o discurso. E quando a gente lê o discurso, já no discurso de posse apareciam embriões muito do que já fizemos nos últimos anos. Naquele momento, eu tinha grandes expectativas e ideias gerais, porém bastante claras sobre o que eu pretendia realizar. Em primeiro lugar, obviamente, buscar incansavelmente o cumprimento da missão primordial do Banco Central. A gente falava muito em concentrar na melhoria da comunicação e na transparência, e os diversos diretores do Banco Central que me ajudaram nessa tarefa, queria agradecer a todos. A gente precisava assegurar a estabilidade do poder de compra, pensar em como é que seria um sistema financeiro mais inovador, mais digital, mais sólido ao mesmo tempo. E, além disso, o plano de trabalho que eu elaborei tinha o espírito de ser uma economia livre de mercado. Só em aprimoramentos de mercado de capitais foram 35 medidas. Desburocratizar o acesso aos mercados, securitização, iniciativas como Home Equity, as linhas de liquidez para títulos privados, que eu fiz aqui com o meu amigo Bruno, que está ali nos prestigiando. Nós avaliamos que era importante modernizar o sistema financeiro nacional e desenvolver o mercado de capitais, incentivando o empreendedorismo e garantindo o acesso democrático a tomadores e investidores, brasileiros e estrangeiros, famílias e empresas, grandes e especialmente pequenos. Eu também estava convencido que a tecnologia e a inovação seriam bases para o amplo processo de inclusão e democratização financeira, e falei isso no discurso de posse, naquele momento. Meu plano de ação já mencionava algumas das iniciativas que vieram a ser implementadas durante a minha gestão. No discurso de posse, nós falávamos do estímulo ao cooperativismo, que mais do que dobrou de tamanho, ao microcrédito, que fiz, na época, várias iniciativas, junto com o ministro Marinho, que não pôde estar conosco aqui hoje,
O Pix, que na época a gente tinha uma ideia de um sistema de pagamento instantâneo que precisava ser programável, o Open Finance, que na época a gente chamava de Open Banking, e no meu discurso tem uma parte que fala do blockchain. E a gente não sabia muito bem o que isso ia nos proporcionar, mas a gente falava em uma plataforma integrada. Tudo isso está no discurso de posse. Então, é interessante olhar para trás e ver que a gente via isso 5 anos atrás e que, no final, grande parte dessas coisas se tornaram realidade. Por fim, de forma crucial, nós defendimos a importância de conquistar a autonomia do Banco Central, está também no discurso de posse, para atingirmos as metas que pretendíamos alcançar. Esse era um projeto de 40 anos que nos alçou a um patamar de igualdade com grandes economias. Então, esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo começa no dia 29 de maio de 2019. Foi quando nós fizemos uma entrevista coletiva da Agenda BC-RES. O segundo capítulo começa com uma ideia de eu preciso pegar todo esse grupo de inovações que nós queremos fazer e colocar em uma agenda de forma que a gente possa fazer as entregas, as pessoas possam seguir as entregas. Tudo estava no website, onde a gente fazia a atualização semanal de tudo que a gente estava fazendo. A agenda teve uma forma muito concreta de desenvolvimento. Ela foi uma evolução da antiga Agenda BC+, que foi reavaliada e ampliada. Naquele momento, as principais premissas eram aumentar a competitividade do sistema financeiro nacional, promover a democratização do sistema financeiro por meio de tecnologia e desenhar o sistema financeiro do futuro. E aqui a gente falava de intermediação financeira. E, para isso, ela foi estruturada em 4 dimensões: inclusão, competitividade, transparência e educação. De novo, nós tínhamos no website tudo o que a gente fazia reuniões semanais de acompanhamento para fazer aquele check the box em tudo que a gente estava fazendo. Diversas iniciativas foram implementadas dentro dessa agenda ao longo dos últimos anos, com enormes ganhos para a sociedade. Implementamos várias medidas relacionadas ao cooperativismo, microcrédito, mercado de capitais, internalização da moeda, o PL cambial, com ajuda muito grande na época do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi a aprovação de um projeto que era polêmico, mas que nos ajudou muito e que simplificou muito essa parte do comércio internacional. Também promovemos uma grande agenda de inovações tecnológicas, em que o Pix hoje é a entrega mais conhecida. Por fim, cabe destacar também o programa que a gente fez, que chama Aprender Valor, que era basicamente um programa de educação financeira, que pouca gente fala sobre ele, mas atingiu 5,6 milhões de estudantes, matriculados em 22 mil escolas, em mais de 3 mil municípios. Mas a gente percebeu que existia uma preocupação com a sustentabilidade, e essa preocupação aumentava. E nós não tínhamos na agenda do Banco Central uma dimensão de sustentabilidade. Então, em setembro de 2020, nós lançamos uma nova dimensão na Agenda BC-RES, que era a dimensão sustentabilidade. Essa dimensão visava criar condições para favorecer e desenvolver o sistema financeiro de forma a que a gente pudesse atingir uma transição climática, pudesse passar a mensagem de sustentabilidade. A agenda era dividida em regulação, supervisão, desenvolvimento de políticas e instrumentos, parcerias e ações internas. Nossa agenda teve várias iniciativas que foram entregues, inclusive rendendo ao Banco Central prêmios na parte de sustentabilidade. Entre elas, eu destaco o Burô Verde, que é como se fosse um Open Finance de crédito, que hoje é uma iniciativa que é muito admirada internacionalmente. Estamos fazendo um trabalho de taxonomia sustentável brasileira e, mais recentemente, também estamos trabalhando no provimento de instrumentos de rede cambial para investimentos sustentáveis. Aí, agora, nós vamos para o capítulo 3. Nós mudamos para o período da pandemia. E esse capítulo, o ministro Mandetta, começa no dia 28 de fevereiro, quando eu ligo para o ministro Mandetta numa sexta-feira à tarde, o ministro Mandetta que está ali, e eu tinha conversado com pessoas na Itália, e eu tinha uma preocupação muito grande com o que seria a pandemia no Brasil. E eu liguei para o ministro Mandetta e disse: ministro, eu estou recebendo aqui uns modelos de contaminação e está aparecendo uns números bem horrorosos. E ele disse: Roberto, eu também estou muito preocupado, a gente aqui também está fazendo os nossos modelos. Você faz o seguinte, tem uma reunião de governo no dia 3, quando você for fazer a sua apresentação de economia, o ministro Tarcísio estava lá também, você coloca isso e fala, e a gente vai ver o que acontece. E nós apanhamos para caramba, apanhamos muito naquele momento, era difícil passar essa mensagem, não tinha sido nem decretada a pandemia ainda, mas a gente tinha uma preocupação muito grande. Então, esse capítulo aborda esse choque negativo que nós enfrentamos, que foi a pandemia Covid, seus desdobramentos. Em poucos dias, a doença evoluiria para um problema localizado, para uma enorme crise global. Me recordo também que, no mês seguinte, fomos chamados ao Congresso
e as pessoas não tinham muita percepção disso, do que significava para o Brasil. Eu até olhei um pouco o que eu falei naquele dia no Congresso, e a gente não tinha muita percepção, mas a gente conseguia ver que a indústria de serviços ia ser gravemente afetada pela falta de mobilidade. Na época, eu, do lado do ministro Paulo Guedes, disse aos congressistas, olha, eu acho que a parte de serviço vai sofrer muito. Não era uma coisa tão óbvia, porque estava muito no começo da pandemia. Então, foram assim, momentos que me lembram muito esse tema da Covid. Globalmente, como reação ao choque, houve a maior injeção fiscal da história, realizada de forma tempestiva e coordenada entre diversos países para dar sustentação à economia. Durante a pandemia, o combate à pandemia não foi igual. Os países desenvolvidos gastaram 20% do PIB, praticamente o dobro do emergente, que gastou 10%, e os países de baixa renda gastaram alguma coisa entre 3% e 4% do PIB. Esses impulsos fiscais atenuaram os impactos econômicos do choque, mas também causaram os grandes desequilíbrios macroeconômicos, que é um tema que abordarei um pouco mais adiante. No Brasil, para conter os efeitos da crise da Covid-19, o governo e o Banco Central agiram de forma rápida, adotando várias medidas. E aqui nós tínhamos uma parte de liquidez e capital, que foi desenhada pelo Banco Central, tinha uma parte de programas de crédito, em programas de emprego ligado, vamos dizer assim, a linhas de crédito, que foi desenhada junto com os bancos, e aqui eu agradeço a todos os bancos, foi um momento muito difícil para a gente, e junto com o Ministério da Fazenda, e teve a parte de transferências. Num primeiro momento, de modo a evitar a disfuncionalidade e assegurar a confiança dos mercados, então, o BC adotou esse tipo de medida. Lembrando que a nossa ideia era garantir um sistema capitalizado, porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar a Covid, nem qual era a intensidade. A gente queria oferecer condições especiais para que os bancos pudessem enrolar as dívidas dos setores afetados, garantir que o mercado de câmbio funcionasse sem disfuncionalidade e manter as condições monetárias estimulativas. Entre as medidas tomadas pelo Banco Central, eu gostaria de destacar também a redução da taxa de juros, que de março a agosto de 2020 foi de 4,75% para 2%. Em relação a políticas macrofinanceiras, o Banco Central também demonstrou ampla e rápida capacidade de atuação, sendo um dos primeiros bancos centrais do mundo a adotar medidas de suporte de liquidez ao crédito antes de ter sido decretada a pandemia. O Banco Central do Brasil injetou a maior injeção de liquidez e liberação de capital já vista no Brasil. No total, as ações adotadas resultaram numa liberação de liquidez equivalente a 17,5% do PIB e uma de liberação de capital com potencial aumento até 20% do PIB. E essas medidas tiveram efeito, né? E por isso, né, foi mencionado no vídeo, o Banco Central ganhou um prêmio na época. Entre outubro de 2019 e outubro de 2020, a carteira de crédito cresceu para grandes empresas, cresceu 15%. Quando a gente olha as microempresas, entre médias, pequenas e microempresas, cresceu entre 28% para médias, 33% para pequenas e 40% para microempresas. Então, foi um momento muito importante de poder estruturar esses planos. E nós estruturamos junto com o setor privado. Todos vocês que trabalham em bancos, nós tivemos inúmeras reuniões para ver como que a gente ia fazer. Então, é uma prova muito importante de que é preciso estar junto do setor privado, é preciso entender o que realmente nós precisamos fazer junto para fazer com que a gente gere eficiência na alocação de recursos. Então, no final das contas, em 2020, houve uma redução do PIB de 3%, o FMI previa uma queda de 9%, e em 2021 nós observamos um crescimento de 4,8%, então já tinha sido revertido. O quarto capítulo desse livro seria o PIX, né? Nasce o PIX. Então, eu diria que a data de referência para esse é 16 de novembro de 2020. Foi um grande desafio, os funcionários do Banco Central trabalhando até altas horas da noite durante a pandemia para entregar o PIX para a sociedade. No dia 16 de novembro começou essa revolução, né, na forma como o brasileiro faz o pagamento, que impactou fortemente o dia a dia das pessoas, das empresas, transformou a indústria de pagamento e o sistema financeiro brasileiro. O PIX atendeu a grande demanda da sociedade por um meio de pagamento que fosse barato, rápido, seguro, transparente e aberto. E a gente pensou muito na forma de usar, ele tinha que ser fácil de usar. Então, nós gastamos muito tempo pensando que uma pessoa que não tivesse muito acesso à tecnologia poderia usar o PIX de uma forma simples. Apesar das expectativas serem altas, a adoção do PIX foi muito mais rápida do que esperávamos. O Brasil é hoje o país que teve a adoção de meio de pagamento instantâneo mais rápida do mundo, quando consideramos o número de transações per capita. Já temos mais de 750 milhões de chaves registradas. O número de operações com PIX já passa de 205 milhões de operações por dia.
Se a gente pensar que a gente tem pouco mais de 100 milhões de pessoas bancarizadas, a gente está falando de 2 operações por pessoa bancarizada por dia. Isso é quase 3,5 vezes o que é a Índia, que é um sistema que já é bem mais antigo do que o Brasil. Além disso, muitas novas funcionalidades já foram implementadas, como o Pix-Saque, Pix-Troco, Pix-Agendado, e tem muito mais para vir. Eu estou olhando aqui para o Renato, a gente tem o Pix automático, que ele me prometeu entregar aqui até novembro. Então, o Pix teve essa função muito importante na inclusão financeira. 71,5 milhões de pessoas que não usavam o sistema bancário e passaram a usar depois do Pix. Dado o seu baixo custo, o Pix também viabilizou novos negócios, especialmente durante a pandemia. A gente recebia vídeos de pessoas, né, que fabricavam coisas que tinham um item muito baixo e que era importante ter o Pix, porque como era uma forma muito barata de transferência, viabilizava que as pessoas ficassem em casa produzindo itens de baixo valor. Outro elemento importante é a possibilidade de integração de sistema de pagamentos instantâneos internacionais. A gente tem feito isso. Eu vejo, em um período de 3, 4 anos, o mundo vai integrar muitos pagamentos internacionais. Na Ásia já está acontecendo isso. Nós temos um sistema chamado Nexus, que já conectou a Índia com Singapura, com Tailândia, com Malásia. Então, acho que esse é um futuro. E os países que não tiverem a capacidade de se interconectar vão perder muito espaço nesse movimento global de transações e principalmente nesse mundo de fragmentação e realocação. Por isso, estamos trabalhando no G20 numa governança mínima para essa integração. Pensando no capítulo 5 agora, eu diria que é a ressaca da Covid. Então, depois da Covid, vem a ressaca da Covid. Aí eu diria que aqui a data de referência é 17 de março de 2021. E eu lembro muito no dia 8 de abril de 2021. Era uma reunião do FMI, e eu fiz uma intervenção dizendo que eu achava que a inflação ia ser muito mais persistente do que estava sendo vendido no momento. Eu achava que era um problema muito mais de demanda do que de oferta. Eu acho que alguns dos bancos centrais que trabalharam comigo, o Arnildo, que está aí, que preparava as apresentações, não era uma coisa muito bem vista pelos bancos centrais na época. Tinha uma percepção de que serviços e bens iam se equilibrar de forma rápida. Isso não aconteceu. Durante a pandemia, como consequência dos programas econômicos de transferência de renda e de políticas globais e de restrição à mobilidade, houve redução do consumo de serviços, mas um grande aumento no consumo de bens. E esse aumento no consumo de bens foi um deslocamento permanente, que, aliás, permanece até hoje. Isso gerou aumento de perspectiva de preço. Um outro tema que pouca gente diz, que pouca gente percebeu na época, é que quando você substituía serviços por bens, você também aumentava a demanda por energia, porque produzir bens consome muito mais energia do que produzir serviços. E a gente começou a ver também um aumento no preço de energia. Então, a gente olhava aquilo aqui do Brasil, talvez com a memória inflacionária que todo brasileiro tem, e pensava, olha, esses bancos centrais não estão acertando o diagnóstico, provavelmente a inflação vai ser muito mais persistente. Ao mesmo tempo, a concentração das cadeias de valor em poucos produtores fez com que as interrupções nas cadeias impactassem o fornecimento de bens. Todos esses elementos agravavam desequilíbrios entre oferta e demanda, com gargalos significativos. O resultado desse processo foi a inflação, a pressão na inflação global. O BC foi capaz de reconhecer de forma precoce o caráter mais persistente da inflação, como eu disse, identificando o componente de demanda. O Banco Central foi um dos primeiros bancos centrais a iniciar o aperto monetário, já em março de 2021. Como resultado, a inflação no Brasil começou a diminuir relativamente cedo, em comparação com outros países. O IPCA caiu do seu pico de 12,1 em abril de 2022 para 3,7 em abril de 2024. Atualmente, seguimos trabalhando para consolidar esse processo de desinflação e é muito importante entender que esse processo de desinflação é a melhor política social que a gente tem no país. Agora eu vou em direção ao capítulo 6. E o capítulo 6 é um capítulo desafiador, porque foi o primeiro teste da autonomia do Banco Central. Eu diria que aqui a data de referência foi 1º de janeiro de 2023, um novo governo. Em 24 de fevereiro de 2021, o Banco Central deu um importante passo com a sanção da lei que garantiu a autonomia operacional do Banco Central. Essa lei representa um marco no desenvolvimento institucional do nosso país. Esse avanço também representa o resultado de um longo processo de amadurecimento institucional que contou com o trabalho dos dirigentes do Banco Central que me antecederam e dos servidores da instituição. As mudanças trazidas pela lei estabeleceram um novo arcabouço institucional, que reforçou um importante equilíbrio de forças de caráter técnico, objetivo e imparcial da atuação do Banco Central. E aliou à instituição brasileira as melhores práticas internacionais.
No Brasil, os benefícios da autonomia se manifestaram na prática já em 2022, quando o Banco Central do Brasil promoveu o maior aumento de taxa de juros em um ano eleitoral no mundo emergente, na história do mundo emergente. Posteriormente, esse avanço institucional também contribuiu para que a transição do governo federal ocorresse com maior previsibilidade, sem instabilidades no mercado. Apesar de uma eleição muito polarizada, quando a gente pensa na transição de um governo para o outro, ela ocorreu de forma relativamente estável. Eu acho que, em grande parte, isso se deve também à autonomia do Banco Central. Mas com o início do novo governo, iniciou-se também o primeiro teste real da economia, da autonomia, um período em que a autonomia foi alvo de questionamentos, em determinados momentos. O trabalho do Banco Central foi questionado, em muitos momentos, mas estamos convencidos que, com o passar do tempo, os benefícios da autonomia se tornarão mais claros, bem como o entendimento do caráter técnico das ações que foram adotadas pelo Banco Central. É importante lembrar que a autonomia do Brasil ainda não está completa. Precisamos de avanços para garantir também a autonomia orçamentária e administrativa da instituição. O Banco Central tem uma enorme capacidade de ajudar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Se movendo agora para o capítulo 7 do que seria, vamos dizer assim, esse livro. Aqui é um ponto muito importante para nós, porque foi quando a gente começou a ver os blocos do programa de inovação se juntando. Então, a gente diz que esse capítulo é os 4 blocos se encontram. Quais são os 4 blocos? O PIX, o Open Finance, o DREX e a internacionalização da moeda. Apesar desses projetos terem se iniciado de forma muito separada, e era difícil no começo explicar que tudo estava, na verdade, no nosso plano interconectado, de fato, a gente começa a ver hoje uma conexão. A integração desses projetos culminará com a criação do que chamamos de agregador financeiro, que significa que, no futuro, você vai ter um lugar onde você vai ter todos os seus dados bancários, vai ter todos os seus produtos bancários e você vai ter portabilidade imediata, comparabilidade imediata, com possibilidade de melhorar o sistema com inteligência artificial. Então, a gente começa a ver os 4 blocos se juntando, a gente começa a ver o benefício do Open Finance, pessoas que recebem mensagem porque tem o dinheiro parado na conta, a gente já tem uma cifra de 10 milhões de reais economizados de pessoas que tinham dinheiro parado na conta, receberam a mensagem para ir para uma outra conta, ou produtos que têm preços mais competitivos. Então, aqui a gente quer gerar uma competição verdadeira, né, entendendo que, na verdade, todo o sistema financeiro cresce, porque a gente bancariza, segmenta, então nós entendemos que é uma vitória para todos. Além disso, também, o agregador financeiro poderá incorporar inteligência artificial e funcionar como um consultor financeiro. Eu afirmo aqui, categoricamente, que nenhum país terá o que o Brasil está construindo em termos de inovação tecnológica no mundo financeiro, nenhum. E eu olho bastante o que os outros países estão fazendo. Então, é muito importante entender que o Banco Central vai ser capaz, né, de fazer essas entregas. Agora, indo para o capítulo final, já estamos falando dos desafios para o futuro, em um mundo muito mais incerto. Eu diria que a referência é a data de hoje. Nesse capítulo é importante tratar alguns temas que ainda são importantes para a gente. Em termos de inflação global, ainda temos um desafio para a continuidade da desinflação. A conjuntura atual é marcada por um ambiente externo mais adverso, em função da incerteza elevada e persistente, em relação ao que seria o início, né, de um processo de queda de juros nos Estados Unidos. A velocidade da desinflação ainda está em xeque. Existe uma dificuldade de se identificar os fatores que vão contribuir para essa queda de inflação global. Lembrando que a gente tem pressão de custo na parte produtiva, a gente ainda tem pressão de custo porque a mão de obra globalmente está apertada, então são vários fatores importantes. Ao mesmo tempo, ainda há outros riscos, como temas estruturais de economia, geopolíticos, o aumento da incidência de eventos climáticos. Nós agora tivemos aqui no Rio Grande do Sul um evento climático muito relevante, que afeta a forma como um Banco Central analisa a economia. Isso nos remete de volta à importância do Banco Central ter dentro da sua missão a parte de sustentabilidade, a parte climática. Não que a transição energética não seja importante, nós consideramos essa a coisa mais importante, mas a gente olhando hoje a parte da produtividade, a gente tem uma pressão enorme de custo para todas as empresas, eu acho que vocês que estão aqui podem atestar isso, que é essa fragmentação, que é o que aconteceu no mundo recente, e essa enorme injeção de dinheiro que a gente precisa fazer
para a transição energética. Então, isso é muito importante. Indo para a parte fiscal, é um importante ponto também, que relaciona-se especialmente em países avançados. A gente tem um ambiente com dívidas altas e taxas de juros ainda mais altos. O custo de servir a dívida do mundo avançado está muito alto. Essa combinação de política fiscal e monetária drena liquidez de empresas e economias emergentes de países de baixa renda. O maior risco para esses países vem da possibilidade que a incerteza prolongada leve, em algum momento, a uma forte reprecificação de ativo. A gente começou a ver um questionamento em relação a investimento em economias emergentes, um pouco já, eu diria que é o efeito cumulativo da percepção de que o juros vai ficar mais alto mais tempo. Em termos de inflação no Brasil, no âmbito doméstico, temos ainda o desafio de assegurar a convergência. A reancoragem das expectativas de inflação é um elemento essencial para esse resultado. Isso requer uma atuação firme da autoridade monetária, bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade dos arcabouços fiscais e monetários que compõem a política econômica brasileira. Em termos de modernização, por fim, gostaria de ressaltar que estamos vivendo um período de grandes transformações, caracterizados principalmente por mudanças tecnológicas sem precedentes. Os bancos centrais vão estar cada vez mais assumindo novas responsabilidades. Nesse ambiente, para que o Banco Central tenha condições de cumprir suas missões, é preciso que a instituição se modernize. Para que o Banco Central possa absorver novas tecnologias, utilizar novas ferramentas e capacitar melhor seus servidores, é fundamental avançarmos com a autonomia orçamentária e financeira da instituição nos moldes da PEC que está em discussão no Congresso. Concluindo, em resumo, ao longo dessa jornada de mais de 5 anos, enfrentamos enormes desafios, mas acredito também que realizamos importantes entregas para a sociedade. Ao longo desse período, o Banco Central sempre primou por uma visão técnica, visando absoluto cumprimento de suas missões institucionais. Isto somente foi possível em virtude do elevado engajamento e qualificação dos servidores da instituição. Tenho muito orgulho de estar liderando o Banco Central, instituição de excelência do Estado brasileiro ao longo dos últimos anos. Sem dúvida, esse foi o trabalho mais importante da minha vida profissional e temos ainda muito trabalho a fazer até o fim do ano. Gostaria de encerrar agradecendo a todos os servidores do Banco Central. Muito obrigado a todos. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.